Você já deve ter ouvido falar sobre os alimentos bons e os ruins. Talvez até aquela receitinha caseira que combate a azia. Quem sabe você até ouviu falar sobre a acidez dos alimentos. Para entender um pouco mais disso tudo e o que tem a ver com o coronavírus, continua no vídeo que a gente vai bater um papo sobre isso. Oi, eu sou a Cíntia, eu sou aluna na Unicamp e eu faço parte da Sala 5. A Sala 5 é um projeto de divulgação científica de alunos da Unicamp. Hoje, nesse vídeo, nós vamos conversar um pouquinho sobre acidez e basicidade. Você deve ter ouvido falar, quando tudo isso sobre o coronavírus começou, naquela mensagem que estava circulando no WhatsApp, de uma receitinha que afirmava que o coronavírus tem um pH de 5,5, o limão de 9,9. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essas afirmações. Agora você pode me perguntar, mas Cíntia, o que é o pH? O que isso significa? Vamos entender junto. O pH, ele mede os íons H+ livre. E como que a gente mede isso? Existe uma escala, a escala de pH, onde 0 significa que a nossa substância é bem ácida e 14 significa que ela é bem básica. E 7, que é o meio, é o neutro. Vamos pensar agora em alguns exemplos de escalas, para que a escala de pH e esses diferentes níveis de liberação do íon H+, fiquem mais fáceis de serem entendidos. E que fique bem claro, eu estou fazendo comparação de escalas e não de pH. Nós temos, por exemplo, a escala de doçura dos chocolates, onde nós temos o chocolate branco como mais doce e o chocolate amargo como menos doce. Temos também diferentes níveis de ardência das pimentas, onde nós temos pimentas mais ardidas e pimentas menos ardidas. Temos também diferentes níveis de coloração, onde nós temos cores mais claras e cores mais escuras. Assim também funciona a escala de pH. Existem os mais ácidos e os menos ácidos. Esses aqui são mais conhecidos como básicos. Dessa maneira a gente consegue perceber que existem inúmeras escalas e que medem diferentes propriedades. Assim fica mais fácil para entender a escala de pH, né? Mas o que isso tem a ver com os alimentos que a gente consome no nosso dia a dia? Todos os alimentos, eles possuem um pH. Toda substância possui uma medida de pH. E o pH ele é diretamente ligado aos nutrientes que o nosso corpo absorve. Então, essa é a ligação do pH com o nosso corpo, com os nutrientes dos alimentos que a gente consome. Agora o Gildo vai me ajudar. Ele vai fazer alguns experimentos medindo o pH. Vamos ver o que vai acontecer? A gente vai demonstrar dois possíveis experimentos para se medir o pH das substâncias. Então aqui a gente tem substâncias diferentes. Temos limão, um suco de limão, um extrato do limão. Temos vinagre diluído em água. Temos água destilada, ou seja, água sem nenhum componente, sem nenhuma substância dissolvida. Temos água sanitária, com um pouquinho de água da torneira. E temos aqui o hidróxido de sódio, que é bastante utilizado naquele produto chamado diabo verde, para desentupir pia e tudo mais. Bom, existem algumas maneiras de se medir o pH das substâncias. No laboratório, a gente tem as tirinhas de pH, que são comercializadas e você pode, a partir delas, a partir do mergulho dessa tirinha na solução que se quer medir, você, pela indicação da caixinha, você vê qual o pH mais se aproxima daquela substância. E existem também maneiras um pouco menos convencionais, mas que podem ser utilizadas, que são os indicadores naturais. Aqui nós temos um extrato de repolho roxo. O repolho roxo ele possui um conjunto de corantes que, ao interagirem com substâncias ácidas ou básicas, muda de cor. E assim a gente pode ter um indício de qual o pH da substância a partir da cor que esse corante fica. Bom, então vamos fazer inicialmente com a nossa fitinha, que é para ter a clareza de qual o pH de cada uma das substâncias padronizada. Essa fitinha ela é padronizada. Então, vou deixar um tempinho aqui mergulhado no limão. Feito isso, a gente vai perceber a alteração na coloração das tirinhas.
Então, pela indicação das cores, a gente compara com a nossa e a gente consegue descobrir qual seria o pH de cada uma dessas substâncias. Então, se a gente olhar aqui, o ácido contido no limão, ele indica um pH próximo de 1. Ou seja, o limão está ali próximo de 1, talvez mais ou menos perto do 2, ou seja, um pH ácido, né? pHs abaixo de 7, são pHs ácidos. O vinagre, bem parecido, né? Só que aqui já se aproximando um pouquinho do 3, ou seja, um pH ácido, mas menos ácido do que o limão. Se a gente pegar a nossa água, ela tem um pH ali próximo da neutralidade, né? Então entre 6 e 7, que é o pH esperado para uma água destilada, né? Na verdade, provavelmente ela absorveu alguma quantidade de gás carbônico da atmosfera e ficou um pouquinho levemente ácida. Se nós olharmos a nossa água sanitária, você vai perceber que tem um padrão ali próximo de 10, 11, né? Não está muito definido, mas a gente percebe claramente que ela tem um caráter mais básico. Mas se a gente olhar para a nossa soda cáustica, a gente percebe um pH bastante básico, ou seja, próximo ao 13, 14, indicando que é uma substância bastante básica. Bom, esse é o jeito convencional de se medir o pH em laboratório, né? Existem outros aparelhos que medem, mas a gente, como eu falei, pode medir o pH também utilizando corantes naturais. Então vamos associar. Bom, o limão, pH próximo de 1, entre 1 e 2, vinagre próximo de 3, água em torno da neutralidade, entre 6 e 7, aqui um pouquinho próximo do 11 e aqui a gente já tem um pH próximo do 14. Quais seriam as cores que indicariam isso do nosso corante natural? Então, pH 1, uma tonalidade de rosa, pH próximo de 3, uma tonalidade, um rosa um pouco mais vívido. O neutro ele vai permanecer roxo, né, que é a cor natural do corante. O 11, um tom meio amarelado, meio esverdeado. E o 14, um tom bastante esverdeado. Então a gente tem uma escala de pH feita naturalmente, feita a partir de um corante natural. Então são alternativas que a gente tem para medir o pH em um laboratório para determinar o pH das substâncias. Bom, como a gente viu, uma das primeiras mentiras desse texto é que o pH do limão é muito longe de 9,9. Ele está mais próximo do 2, ou seja, de algo que a gente tinha que se transformava mais pro básico, no 9,9, mais próximo do 14, a gente agora está mais próximo do 0, em 2,5, 2 e alguma coisinha. Agora falando de novo sobre o nosso organismo, agora que a gente sabe o pH do limão, vamos falar um pouco sobre o nosso organismo. Tudo na gente também tem um pH. O nosso sangue ele tem um pH de 7,3, 7,4, ou seja, o nosso sangue ele é muito mais próximo do neutro. O nosso estômago, por exemplo, ele tem um pH de 1, que é bem ácido. Por isso que a gente às vezes fala, eu tô com queimação, ou então... O que explica quando a gente come, o que destrói os nossos alimentos, aquilo que a gente consumiu, é esse ácido. Conforme a gente vai consumindo os alimentos, vai se alimentando, isso não vai mudar o pH do nosso estômago e nem do nosso sangue. Então, a afirmação de que quanto mais limão você consome, mais tal fruta você consome para combater o coronavírus, é uma mentira. Por quê? Porque consumir algo em excesso não vai mudar o pH do seu organismo. Pelo contrário, vai só te fazer passar mal, porque você pode ter uma indigestão, você pode ter uma dor de estômago, inúmeros fatores que a gente sabe que podem acontecer quando a gente consome muito algo. Bom, agora para concluir, coisas que a gente percebeu em relação a essa notícia, a essa mensagem que estava circulando. O pH do limão é falso, consumir algo em excesso não muda o pH do nosso organismo. Não existem estudos que comprovem que o pH do coronavírus é de 5,5,
Ou seja, mais uma afirmação falsa dessa notícia. Então, o que a gente pode concluir hoje? Antes de assumir que qualquer coisa é verdade, pesquise. O pH dos alimentos você vai encontrar na internet, por exemplo, o pH do nosso sangue. Fique atento às notícias que circulam sobre as coisas que você lê. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre o pH e como ele funciona. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, que dessa semana a gente vai soltar mais coisas sobre esse assunto. E a gente se vê em breve. Eu faço parte do projeto Sala 5, continue falando sobre ciência. Mas o que isso tem a ver... Pera, não dei nem tempo pra fazer o corte.